comportamento, entrevistas, relacionamento. Programa No Divã, com a psicanalista Roseli de Moraes. Programa No Divã com Roseli de Moraes, mais uma vez pela Fatos Online. Olá, meus amigos e ouvintes da Fatos Online. É um prazer estar novamente com vocês aqui. Você, dona de casa, que está ouvindo aí, aquela pessoa que também está no carro ou no trabalho, nos ouvindo, ou até mesmo à noitinha, né? Pegando, descansando, vou ouvir uma entrevista legal, vem aqui, venha para o nosso divã. E quem está hoje novamente no nosso divã é a nossa psicanalista Elisângela, que vem lá de Indaiatuba, especialmente para fazer as nossas entrevistas, não é, Elisângela? Sim, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Muito bom esse programa. A gente coloca conhecimentos e cultura no ar, né, para as pessoas ficarem por dentro, né, e um pouco mais conhecer a questão da parte de se conhecer a si próprio, dos seus relacionamentos, das suas atitudes do dia a dia e entender um pouquinho que tudo isso acontece. Elisângela é psicanalista, também grafóloga, hipnóloga, trabalha com programação neurolinguística e biopsicólogo. Me fala um pouquinho sobre a biopsicóloga. Tá, a biopsicologia, né, em si, ela estuda o ser humano num contexto assim geral, de toda a sua parte biopsicológica. Por exemplo, o que envolve desde assim da mente e o que vai ao corpo. Por exemplo, por que eu adoeço? Entendeu? Assim, a gente fala assim, a gente falou no programa anterior, até sobre o recalque, é um dos motivos. Dentro da biopsicologia, ele mostra o caminho, mais numa linha assim, neurocientífica, o porquê que eu adoeci, qual é o mecanismo, no caso neurocientífico, que ativou para que eu ficasse doente, por que as minhas células elas transformaram-se num câncer, algo nesse sentido, entendeu? Daí. Um tema interessante para os próximos temas. Mas o tema de hoje é um tema muito polêmico. E, é claro, meu produtor aqui está puxando a minha orelha aqui e falou assim, olha, eu acredito que não seria ideal falar, mas vamos falar. Nós vamos falar sobre preconceitos. Eu quero mandar um abraço ao meu produtor Eliseu, que está aí, ouvindo aí do outro lado da rádio. Eliseu, dá um oi aí pra gente, lindo, beijos. Vamos falar um pouquinho sobre preconceito, Elisângela? Sim. Nós temos muito preconceitos hoje, né? Apesar de nós estarmos no século XXI, nós vimos no dia a dia, pela mídia, pela internet, alguns novos preconceitos da atualidade. E além dos novos, temos os antigos também, né? E está dentro de guardado dentro dos nossos valores, da ética, né? Do convívio familiar, certo? Das regras do convívio familiar, o que o pai e a mãe nos estabeleceu de educação e N situações, né? Então, para você, como terapeuta, o preconceito ele é um tema muito atualizado para o paciente dentro do set analítico, não é, Elisângela? Sim. Vamos partir até da palavra, né, preconceito. Por exemplo, assim, é um né, alguma coisa preconceituada. Antes, por exemplo, assim, às vezes a pessoa ela nem sabe porque ela não gosta, mas alguém ensinou que ela não tinha que gostar daquilo. Né? Vamos usar um exemplo assim, vamos começar pela questão assim da homofobia. Né? A homofobia por exemplo, assim, eu tenho uma rejeição com pessoas que são homossexuais, hoje é chamada aquela sigla LGBTI. Então, mas assim, o porquê? Às vezes a pessoa nem sabe o porquê que ela não gosta. Uhum. Dentro da psicanálise tem várias análises, mas a gente nem vai entrar nesse mérito nesse momento. Claro. A gente vai focar no preconceito. Certo. Mas às vezes, por que o filho não gosta? Porque o pai falou que não era para gostar.
Mas essa criança, ela nem sabe, ela só foi imposta. Até numa dessa eu vou pegar a linha da PNL, que é exatamente que fala isso. Quem é que me programou para mim não gostar? É como, por exemplo, quando uma criança, ela acha assim, ela tem uma baixa autoestima e ela fala, eu não sou capaz, eu não consigo. Quem que colocou aquilo? Quer dizer, foi preconcebido para ela, que também não deixa de ser um preconceito, de que ela não consegue. Geralmente é a figura do pai ou da mãe, porque são figuras de autoridade. Então, quando uma figura de autoridade, ela me coloca uma situação, eu acredito naquilo. Então, por exemplo, a mesma coisa. Então, o pai fala para o filho, olha, você tem que rejeitar homossexuais, você tem que bater, você tem que agredir, xingar. Às vezes está num carro, passa a ver, tá com uma pedra. Então, a criança ela vai fazer por exemplo, né? E ela vai crescer com aquilo. Se ela não for barrada, se alguém não tomar uma providência em cima daquilo, mostrar para ela que não é aquilo, mostrar outros valores, ele vai ter sim isso. Entendeu? Porque os preconceitos, a própria palavra diz, ela vem de algo que foi me preconcebido. Às vezes não é nem meu, é do outro. É mais do outro do que meu. Entendeu? Mas eu estou seguindo pelo exemplo, eu estou seguindo porque, é aquela questão, é uma tribo, né? Eu tenho que fazer parte, então ali ninguém gosta, eu também não posso gostar. Até a gente, vamos colocar até num casual, assim, do dia a dia, eu não gosto de cebola, por exemplo. Mas você já experimentou cebola? Não, nunca experimentei. Mas então como que você fala que não gosta? Porque o fulano falou que é ruim. Então, quer dizer, eu pego da imagem do outro algo que daí o outro rejeitou e eu também rejeito. E isso a gente parte para a questão, daí nesses preconceitos mais polêmicos, né, que nós temos hoje na sociedade, que é a questão de raça, né? A questão assim, de rejeitar não só os negros, mas índios, até pessoas assim, de outros países estrangeiros, que não deixa de ser um preconceito de raça. Né? Até aquela questão, a gente fala assim, preconceito é de time de futebol, porque ele é do time tal, eu odeio o time tal. Até você vê essas brigas que tem em campos de futebol, que acaba machucando pessoas, os preconceitos que estão ali. Em vez de estar todo mundo alegre, feliz, né, numa alegria de torcer, não. Aceitar o outro. Exatamente. Né? A diferença é que o ser humano está difícil de aceitar o outro, né, na atualidade de hoje, né? Aí a gente coloca num contexto dentro da nossa casa. Aí a gente fala assim, você tem preconceito, Roseli? Você vai falar, não, Elisângela, não tenho. Você pergunta para mim, Elisângela, você tem algum preconceito? Eu vou falar, não, eu me dou bem com pessoas de todas as raças, não tenho nada contra os homossexuais, tranquilo. Aí você pergunta assim para mim, e se o seu filho chegasse na sua casa e dissesse para você assim, olha, mãe, esse é meu namorado, eu estou assumindo minha homossexualidade. Aí você vai falar assim para mim, como que você reagiria tão pacificamente? É aquilo que eu falo. Então, existe uma linha muito tênue, né? A gente fala entre eu não tenho preconceito, eu tenho preconceito. Eu enxergo assim, preconceito para mim é eu não aceitar nada, por exemplo, assim, eu não querer papo e não aceitar algo que me foi imposto. Agora, eu ter a situação dentro da minha casa, não é que eu não quero, não é porque eu tenho preconceito, eu vou rejeitar meu filho ou o namorado dele. É porque é exatamente que eu sei que na sociedade tem isso e eu sei que ele vai sofrer as consequências. Mas então, tem muitos pais que fazem essa rejeição. Sim, nós sabemos a princípio sim. Eu tenho, por exemplo, posso usar de exemplo uma paciente que eu tenho, que ela tem 4 filhos e 2 assumiram a homossexualidade. O primeiro ela falou que foi muito difícil. E o segundo, você vê, ela já era uma pessoa que já estava em análise, estava no processo, ela já estava bem, vamos falar assim, evoluída até. E mesmo assim foi muito difícil também aceitar o segundo. Entendeu? Assim, ela fala, ela ainda até usa a expressão, o baque é forte. Ela fala, não dá para assim, na hora que você vê... Porque aí eu perguntei a ela, mas o que é que te pega? Aí ela falou assim, a questão do preconceito que ele vai sofrer da sociedade. Daí eu ainda perguntei, mas o preconceito é seu ou é do outro? Ela falou, não, meu não. Ela falou, porque eu não vou gostar de ver o meu filho sendo chacotado, né? Ser motivo de chacota, ser motivo das pessoas se afastarem dele. E existe isso, a gente sabe que dentro da sociedade. Inclusive, até falando na questão dos jovens hoje, se você não está no grupinho, fazendo as atividades do grupo, né?
entrando na turminha e sendo... Se na você tribo, na né? tribo, você é diferente. Se você é diferente, eles já têm um grande preconceito. Eles isolam o outro jovem e esse jovem fica isolado da turminha, da tribo, porque ele não aceita algumas situações da tribo, da turminha. Isso acontece. Sim. E vai muito para análise isso. Aquele jovem que E ainda geralmente fica sofrendo estuda, bullying, inclusive. Aquele jovem que gosta de estudar, que gosta de perguntar, para muitos da turminha, aquele não serve pra gente, não. Porque ele não tá na nossa. Por quê? Porque ele é diferente de mim e da maioria. Porque ele gosta de estudar. O negócio dele é tirar nota, é ler, estudar. Então, o que acontece? A maioria das pessoas que tem uma diferenciação dentro do contexto da sociedade, eles acabam sofrendo bullying e preconceito. Não é isso? Sim. E a gente vê o quanto é dolorido essa questão, né? Para os jovens hoje em dia, muitos jovens vão para análise, né? E muitos falam assim, eu tenho que entrar na turminha, porque se eu não entrar na turminha, eu não tenho amigos. Sim, aí por aí você vê, aí já começam, até no outro assunto que nós falamos, as questões até dos recalques, porque às vezes eles têm que se submeter para ser aceito, né? Porque eu tenho que estar de acordo com o padrão. Com o padrão daquela turma que eu tenho que fazer parte, né? Que nem eu tenho que ser aceita, aquilo que a gente falou, né? Exatamente. Para dentro do contexto da religião, as regras, né, religiosas, você acredita que existe uma parte, dependendo de algumas religiões, que a gente pode falar preconceituosas? Na verdade, você vê, entre as próprias religiões tem o preconceito, né? Vamos partir daí. Não aceitar a outra religião. Então, quer dizer, aí outro. já tem, né? Porque, por exemplo, até vamos usar um caso mais extremo e radical, aqueles grupos lá da Síria, né? Os Estado Islâmico, que eles matam em nome de um Deus. Porque é só eles que são o perfeito, não existe mais nenhum. E qualquer coisa que fale alguma coisa em relação ao Deus deles, eles eliminam. Então, quer dizer, aí já é um preconceito, né? Por exemplo, é só eu que sou o correto. A partir do momento que eu penso dessa forma, eu estou com preconceito com você. Dentro da própria, né, nós temos hoje no Brasil um segmento muito grande de religiões, vamos falar dessa forma, né? Sim. Então, o que ocorre? Então, uma é aquela concorrência com a outra, até grandes, vamos falar, religiões que têm programas em televisões, eles mesmos no passado estavam todos juntos, tiveram desentendimentos, hoje cada um tem seu segmento, mas se podem um que está criticando o outro, quer dizer, o meu é mais bonito e perfeito, o seu tem esse defeito, aí aquela questão de não aceitar, por exemplo, a linha dos evangélicos, não aceitar os espíritas, e os católicos também não aceitam, às vezes, os espíritas e os evangélicos, e assim, nesse segmento, vai, né? Por exemplo, só o meu é correto. Então, isso já é um preconceito. Por exemplo, assim, eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que eram espíritas serem rejeitadas por um grupo de evangélicas, dizendo que não, que ela não fazia parte, excluindo, entendeu? Então, quer dizer, aquilo é um preconceito. E a pessoa se sentiu excluída, entendeu? Assim, foi uma situação bem desagradável pela questão só religiosa. E então, isso vai para análise, né? Vai para o Sim. divã. Vai para o divã, né? Porque você se sente rejeitada e você começa a se questionar. E aí também vem um monte de outras situações. Você fica com raiva, você quer, né, fazer alguma coisa assim, com uma vingança para falar, para, né, sair aquela situação horrível que você viveu. Entendi. No dia a dia hoje, do século XXI, o que você me fala de um preconceito atualizado, um preconceito moderno dentro da atualidade? Hoje eu acho que as questões mesmo que mais estão em evidência, né, na parte de preconceito é aquela questão dos gêneros, né, que são os homossexuais,
que ainda é bem discutido. Por sim, mais, é os programas de televisões, né? Sim. As novelas hoje já colocam a homossexualidade, muitos ainda... ainda tem uma certa resistência. Né? Quer dizer, muita resistência. Na política, né? também eles colocam a questão da homossexualidade, de trabalhar a homossexualidade. Temos políticos que são homofóbicos, inclusive, também, né? Assim, e com bastante determinação. Determinação, né? E assim, é que nem sou. Então, a homossexualidade, eu ainda penso que ela é a mais, assim, vamos falar que dá mais o que dizer. A questão até também, vamos colocar, a gente poderia colocar em paralelo a homossexualidade, né? Seria a definição de gêneros, e também podemos colocar a parte também de raça, né? Os negros, no caso, né? Ainda existe o preconceito. Muito da cor da pele, né? Ainda, né? Aquilo diferencia muito, tanto que é muito bonito ver, não sei se você chegou a ver esse vídeo, de uma criança, era acho que nos Estados Unidos, eles eram amiguinhos. E assim, um era bem loirinho e o outro era bem negrinho. E assim, e eles se amavam, porque mostrava o quê? Aquela criança, a loirinha, ele falava, ele é meu irmão. Ele não enxergava a cor que ele tinha. Assim, até um vídeo muito bonito, bem interessante de colocar. E acho que, se eu não me engano, eu não lembro se foi um dos meninos que ficou doente. E aí o outro, assim, estava arrasado, porque falava, era meu irmão. E isso rodou nas redes sociais, foi bem bonito. Porque você vê assim que... Você vê a criança que tem a pureza, a inocência, que o pai não inseriu o preconceito. Porque o que acontece quando... Eu acredito que parte dali. Pode ver, hoje em dia, marginal é só pessoa negra. Não existe marginal branco. Então, chega uma criança, tá ali, aí uma mãe ensina, olha, não chega perto daquela pessoa, aquele negro lá, porque ele pode te fazer mal. Então, quer dizer, começa aí a inserir o preconceito. Então, aquela criança que ela tá ali pura, que ela poderia enxergar aquela pessoa como uma pessoa qualquer, ela já começa a olhar diferenciado para ele. Ela já começa a falar que ele é ameaçador, ele traz perigo. E isso cria uma rejeição e, a partir daí, o preconceito. A gente já vê na escola isso. Sim, né? imagino. Muitas das crianças, elas falam, não é a fala delas, mas sim a fala dos pais. Você vê que não é fala da criança, e sim fala dos preconceitos que os pais colocam para a criança. E a gente, dentro da escola, nós trabalhamos, né, bastante sobre o bullying, sobre o preconceito, mas a gente vê que não é da criança, e sim quem traz é o adulto, né? Sim. E isso e nós temos essas raízes, né? E, inclusive, algumas questões que eu acredito. Você acredita que ainda a masturbação ainda é um preconceito? Principalmente para as mulheres, né? Porque ainda na relação, você vê o que ocorre, essa questão do preconceito também na sexualidade. Nós temos, principalmente aqui no Brasil, né, uma criação assim muito masculina, no caso muito machista, né? Então assim, o homem, ele pode tudo, a mulher, ela já tem as suas restrições na parte sexual. Dependendo, aí a gente vai envolver de novo a religião, o homem também, ele é podado, no caso ele é castrado, né? Ele não deixa acontecer, também começa a inserir que isso é pecado, que não pode. Mas não é a grande maioria. Então, a grande maioria, na parte sexual, a mulher, esse preconceito da masturbação ainda está inserido nela. O homem não, porque ele é quase que um processo natural. Mas para a mulher, isso é muito interessante, porque a partir daí ela também conhece o próprio corpo. Ela conhece as zonas no qual ela vai sentir prazer. Mas como é podado isso, então, por exemplo, eu já ouvi casos, tá, de pessoas, assim, pacientes de dizer, eu não consigo me masturbar, mulheres, eu não consigo me masturbar, eu acho que eu tenho vergonha, quer dizer, eu tenho vergonha de mim mesmo. Você vai estar se masturbando para quem? É para você, dentro do seu quarto, sem ninguém te ver. E de repente fala, eu tenho vergonha. E algumas religiões também não permite também, né? Sim, a gente como eu falei, do homem também. Houve, não sei se com você já existiu isso, dentro do setting,
pacientes falarem que é pecado se masturbar porque devido a algumas religiões. A gente respeita todos, né? Sim. Mas nessa questão, não seria uma violação do próprio eu, do próprio se autoconhecer, tanto fisicamente como individualmente? Sim, você está deixando... Isso veja bem, isso para a linha da psicanálise. Né? Nós aqui não estamos colocando preconceito contra a religião nenhuma, né? Porque aquilo que a gente falou, a gente usou vários exemplos de preconceito, né? Para colocar... Porque assim, o que acontece? A religião, ela pega um pouco mais, justamente porque ela tem umas regras um pouco mais rígidas. Exato. Então, por isso que quando a gente fala de preconceito, às vezes a religião, ela pesa bastante. E é como você falou, claro, a pessoa que ela deixa, né, a oportunidade de se conhecer a si próprio, você vê, já começa pelo próprio corpo. Nós poderíamos, assim, quando faz o processo de análise, é para você conhecer-se a si mesmo. Mas aí vem uma pessoa que ela não conhece nem o próprio corpo. Aí você até colocou o assunto da biopsicologia, que a gente pode voltar a falar assim, é um dos processos, tipo de eu me tocar, eu beijar minha mão, sabe, eu me acariciar, eu sentir eu. Porque eu existo, eu não sou aqui, né, que nem diz aquele... Geralmente esquecemos do nosso corpo, olha, né? O meu pé que bonito, olha a minha barriguinha que linda. Mesmo sendo barriguinha, mesmo tendo barriguinha, né? Então, é porque eu falo, então você vê, então o paciente vê, por causa dessas questões do preconceito, ele não se conhece a si próprio, quer dizer, ele tem medo de se tocar. Agora, você falando da barriguinha, me deu um insight, assim. Você acredita que esse negócio de comidas naturais, de muita ginástica, academia e N's a 4 para perder peso e ficar bela, você não acredita que seja um preconceito dentro de um mundo capitalista ou de uma sociedade que vê para vender produtos de beleza ou o ideal, coloca um preconceito dentro da própria publicidade e do próprio eu do indivíduo, anulando aquele indivíduo porque eu quero uma pessoa linda, perfeita, maravilhosa e querendo vender aquele produto? Porque é um mercado capitalista, não deixa de ser um mercado capitalista, né, Elisângela? Sim, porque o que ocorre é que nem você, assim, partindo, né, do ramo preconceito, exatamente é isso, é um preconceito, a gente até pode falar, contra obesos, né? Até passou uma reportagem recente na televisão, se eu não me engano, acho que foi antes de ontem, dizendo sobre essa questão da obesidade. Então, quer dizer, o padrão ideal é o seu magrinho, corpinho, bonitinho, definidinho. Então, quer dizer, fora isso, é preconceito. Por exemplo, então assim, eu não tô no padrão, eu tô com a minha barriguinha a mais, eu tô, né, não tô toda cinturadinha, eu sofro um preconceito, porque eu estou fora do padrão que a sociedade exige. Então, quer dizer, que a sociedade, ela, principalmente também no Brasil, né, esse padrão de beleza é muito... Isso também a gente vê, claro, também nos modelos, né, que elas internacionais tal, que elas têm aquele padrão anorexo quase, né? E temos muito problema de anorexia. Sim, porque aí entra numa, né, parte até da parte de saúde, psiconeurose já, né? Que é muito grave, né? Um caso desse no consultório. Sim, sim. Quase que praticamente irreversível. E então, assim, realmente o preconceito da questão que nem você falou, modelo padrão é um preconceito. Então, quer dizer, tudo que foge àquele não serve. Então, quer dizer, eu tenho um padrão, então se eu tenho um padrão é porque eu tenho um preconceito fora o padrão. Entendeu? Então, envolve sim essa questão, como você disse. E a pessoa que ela quer, daí a gente falou no outro, né, sobre o recalque, então a pessoa que ela quer exatamente estar dentro desse padrão, então às vezes ela tem que guardar muitas coisas. Por exemplo, eu tenho que deixar de comer meu pudim, eu tenho que deixar de tomar minha Coca-Cola. Para mim estar... Né? Exatamente. Acaba se anulando, porque a gente acaba não vivendo, né? Porque eu não posso comer minha pizza. É claro, não é nem 8 e nem 80, né? Aquele negócio, eu como pizza todo dia, eu como doce todo dia. Mas assim, tem pessoas que acabam se anulando e deixando de comer o pudim
e mente. A gente fala daquele mecanismo de defesa, por exemplo, assim, ele nega, né? Ele conta uma mentira para ele mesmo e para todo mundo que ele tá muito feliz e contente comendo só verdura. Ou verdura ou produtos naturais, que tá agora na moda, né? Não que a gente tenha, eu acho que é muito interessante tudo. Sim, tudo é interessante. Até né? vamos entrar nessa questão, falar aproveitar tudo que é preconceito, por exemplo, veganos. Aí, por exemplo, assim, eu não tenho nada contra quem é, tenho os lacto-vegetarianos, respeito muito, adoro comidas lacto-vegetarianas, mas assim, até por uma questão de um monte de associações, eu falo, não moro sozinho, outras coisas mais, você acaba não aderindo a isso. Eu falo, quando eu como um animal, claro, eu tenho muito respeito, né? Mas assim, aí a questão, eu penso em os próprios veganos, alguns vegetarianos, eles impõem esse preconceito, por exemplo, para quem come carne. E fazem aquele horror. Para quem né? come carne. Para quem come carne, que você come bicho morto. Eu não suporto ver aquele bicho morto em cima da mesa. Sim, sim. Então é um pouco radical. Mas que é radical, aí incomoda, né? Então quem tem que trabalhar é aquilo que incomoda nele, né? Sim, aí vamos pensar, um vegetal ele não é vivo também? Se ele está lá na árvore, uma fruta, uma verdura que está na terra, a partir do momento que você arranca lá da terra, pode ver, ela vai durar vários dias, ela vai murchar e vai ter que jogar fora. O importante, então ela também morreu. O importante desse tema de preconceitos é o seguinte: lembrar que nós, seres humanos, temos que respeitar todos os indivíduos com os ideais dele. Que é o chamado livre-arbítrio. Exatamente. E que dentro de um limite, né, que são temas aqui que nós colocamos, quando eu não respeito o outro e o que me incomoda no outro, com certeza está em mim. Está em mim, né? Isso é fato. Sim. Isso é fato em termos até de teoria. É teoria científica hoje. Sim. Não é isso? Então, nós aqui dentro do programa só queremos lembrar que precisamos respeitar a individualidade de cada um. Precisamos nos conhecer, saber quem somos, tanto mentalmente, interiormente, conhecermos o nosso corpo, o nosso físico, o que está pegando. Eu só vou me conhecer quando eu começar a me respeitar e aceitar o que eu sou, como eu sou, e se para mim, como eu sou, me incomoda, eu vou melhorar. Não é assim? Se me incomoda a minha obesidade, eu vou perder uns quilinhos e não, né? Não é assim? Uma questão de saúde até. Mas o ideal é que o preconceito existe, mas existe dentro de nós, né? E quando eu projeto isso para fora, eu projeto no outro. Então, o preconceito está mais dentro de mim do que no outro. Quem tem que se resolver sou eu e não o outro. Sim. Não é isso? Então, vamos respeitar todos, né? Seja todas as religiões, vamos respeitar todas as religiões, todas as raças, todos os jogos de futebol, né? Não é jogo que futebol, times de futebol. Aí eu falando errados. Então vamos respeitar os times de futebol, vamos respeitar os gêneros, as religiões, né? Porque eu não vivo para o outro, eu vivo para mim. Né? Eu tenho que viver para mim, porque se eu viver pelo outro, eu vou passar minha vida sem viver. Exatamente. Então, Elisângela, legal ter você novamente no nosso programa. Infelizmente está acabando. O bate-papo foi muito rápido, né? Sim. Falar sobre temas polêmicos como o de hoje, né? Eu espero que você, ouvinte, no Divã com Roseli de Moraes, pela Rádio Fatos Online, tenha gostado do programa de hoje, realizado com carinho. E Eliseu, não tenha preconceito, viu? Um beijo para vocês aí, um beijo para o meu lindo produtor e um beijo para todos que estão ouvindo a Fatos Online. Pessoal, beijo para todos vocês, até a próxima. Tchau, gente. Beijo, tchau.
comportamento, entrevistas, relacionamento. Programa No Divã, com a psicanalista Roseli de Moraes.